Aí a iluminação desligou o celular. Que coisa, não? Para quem não estava comigo anteriormente, a gente está falando em Salmos 4. Estamos fazendo a reflexão dos nossos 150 dias em Salmos, do nosso devocional. Só hoje é esse horário. Nos demais a gente vai estar ali no Instagram, aqui no Instagram, às 5h05, a partir de amanhã, 5h05, nesse devocional. Se você perdeu a outra parte, a gente está hoje falando de Salmos 4, reflexão sobre a angústia de Davi, né? A confiança dele, apesar da angústia. Por quê? Porque o mundo, a gente vai ter aflição, é normal, é natural da gente ser humano, a gente se sentir preocupado, mas a gente não deve deixar que isso nos abale, nos afete na nossa fé, porque a gente tem um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que pode ser o nosso Pai, o nosso consolo, o nosso conforto, um Deus que cuida da gente, independente de seja qual for o tamanho da nossa preocupação. Então vamos aqui, Salmos 1, ele fala, 4:1, ele fala, quando clamo Deus a minha justiça, na angústia me tens aliviado. Então, nós temos o Espírito Santo para ser o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso refúgio, nossa fortaleza, Deus como refúgio e fortaleza. E nós temos Jesus para ser o nosso advogado em tempos que a gente desacredita, que a gente acredita que seja pela nossas ações, né? A bondade, a misericórdia dele não é pelas nossas ações, as nossas ações aproximam dele, claro, mas a gente tem aí livre acesso ao Senhor através do consolo do Espírito Santo, através da morte de Jesus na cruz. Aí vamos aqui. Em 2 ele fala, homem, até quando tomareis a minha glória, em vexame, amareis a verdade, buscarei a mentira? O mundo, a criação, o mundo, ela jaz no maligno. Então, ela tem a tendência de gostar mais do que é falso do que é verdadeiro. É fato, né? Então, aqui Salomão fala que é vaidade. O que é vaidade, Alexandra? Vaidade é qualquer coisa passageira. Vaidade é qualquer coisa que se substitua. No dicionário, aqui, falou que vaidade é algo, algo que você tem um ego, mexe no ego, algo egóico, né? Tem um egoísmo ali. Pela palavra, vaidade é você se apegar a algo que não é permanente, né? Então, vaidade pode ser o desejo, é um desejo por riquezas, a vaidade ela pode ser um desejo sexual, algo que não é permanente, porque a gente acaba não tendo esse prazer permanente. Aí aqui em Eclesiastes 1, Salomão, filho de Davi, ele fala, tudo é vaidade, tudo é passageiro. Aquilo que te alegra, que te deixa feliz, hoje pode ser algo que vai te deixar, não vai te suprir tanto, porque vai passar esse momento. Aí aqui em 2, né? Até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade. Deus, ele é um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso de nós. E ele requer de nós que a gente adore ele mais do que qualquer outra coisa. Não sei se você sabe qual é o termo de idolatrar. Idolatrar, o que é, Alexandre? Idolatrar é você exaltar qualquer coisa, se apegar a qualquer coisa mais do que a Deus. Então a gente pode idolatrar desde a uma estátua, como idolatrar uma pessoa, idolatrar um filho, idolatrar uma mãe, o pai. Aquilo é tão apegador para ti mais do que a Deus, né? Então, idolatrar é qualquer coisa que tenha mais importância do que Deus na nossa vida. Então se torna uma vaidade, pode ser o dinheiro, pode ser uma vaidade, pode ser o apego emocional a algo. Aí aqui, saber porém que o Senhor distingue, ele conhece, são dos nossos corações, e ele distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele. Ou seja, os ouvidos do Senhor, ele não estão fechados para ouvir a voz do justo, né? Quem é o justo? Existem as criaturas de Deus, existe o justo.
As criaturas são todos os seres humanos. E o justo é aquele que decide confiar, alegrar o coração do Senhor através da palavra dele. Aí aqui ele fala: distingue de si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Por que o Senhor ouve ele? Porque ele clama. Quando ele clama. Porque Davi, ele estava desejoso, ele estava decidido a obedecer à vontade do Pai. Quando a gente obedece à vontade dele, é natural que ele se achegue a nós, né? Se você está alegrando o coração dele, é natural que no momento certo, da forma dele, quem somos nós, criação para poder fazer algum... Quem somos nós para argumentar, né, o querer dele. Então, no momento certo, ele vai exaltar. Distingue o Senhor me ouve quando eu clamo. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. O problema não é se irar, porque é normal, né, a gente ficar com raiva. O problema é o que você vai fazer com essa ira. Então fala: irai-vos e não pequeis, consultai o travesseiro o coração e sossegai. O problema, até no Novo Testamento fala que a gente deve sim se irar, né, mas não deixar que essa ira, ela deixar o sol se pôr sobre ela. O que quer dizer, tanto em quintura, como em você deixar que aquela ira se estenda para os próximos dias. Porque a tendência é que aquilo a gente vá dando lugar ao inimigo, né? Irai-vos, não pequeis, fala no Novo Testamento, por que você daria lugar ao inimigo. Então, o inimigo, ele tem essa abertura a partir do momento que a gente permite, ou através de algum tipo de desobediência a Deus. Seja através de vaidade, através de mentira, seja através da ira. Então, tudo isso traz abertura para que ele faça terreno, faça morada nas nossas situações. Irai-vos, não pequeis, que em Efésios 4, 26. Aí vamos aqui. Oferecer sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Né? A palavra fala muito sobre confiar em Deus, mais do que no braço. Muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas a nossa confiança está em Deus. Porque eu confiaria na criatura, porque eu confiaria em mim, se eu tenho um Deus que me criou. Porque eu confiaria em alguém, se eu tenho um Deus que cuida de todas as coisas, que é bem maior e bem mais grandioso e bem mais possível resolver o que eu preciso, né? Então, quando a palavra fala não confia no homem, é não confiar no ser humano homem. O homem é o ser homem, que pode ser mulher ou homem, nós somos falíveis, né? Mas o nosso Deus, ele nunca falha. Aí aqui, há muitos que dizem: quem nos dará conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ou seja, aqui ele está perguntando sobre o bem do Senhor, né? Quem dará a conhecer o seu bem? A gente só tem como conhecer a grandeza, a bondade dele, a misericórdia dele ainda mais, que a misericórdia dele cai em cima de todos nós, se a gente estiver atento, buscando, assim como Davi fez, né? Porque Davi, ele se atentava, era falho? Era, assim como eu, como você. Mas ele se atentava a fazer o que Deus se agradava. Porque assim ele sabia que ele conseguia ter soluções em todas as suas situações. Aí aqui: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Aqui, Davi está dizendo que mais do que bens, a alegria do Senhor supre ainda mais ele, né? Outros podem estar felizes por cereal e vinho, né? Que é um bem, alimentos e tudo, mas ele estava feliz na grandeza, na bondade, na sua confiança em Cristo. Aí a gente vê aqui, inclusive fora da tristeza e alegria. A gente vê aqui no Antigo Testamento ainda, Jó falando que a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Então, essa alegria que ele tem é uma alegria, a paz, a alegria que a gente sente no Senhor é outra coisa, é muito maior.
é muito mais grandiosa do que qualquer outra alegria que a gente veja aqui na terra, né? Eu só esqueci aqui de pontuar sacrifícios aqui em 4, ele falou assim, ó, em 5, né? Oferecer sacrifício de justiça e confiar no Senhor. O sacrifício que o Senhor quer, ele não quer sacrifícios de bois, sacrifício de morte de animal, porque tinha isso no Antigo Testamento. Porque o Senhor já levou as nossas transgressões, já levou os nossos pecados. O Senhor, ele quer que nós sejamos esse próprio sacrifício vivo. O que é ser um sacrifício vivo? É a gente abrir mão do nosso eu, abrir mão do nosso querer, abrir mão da nossa vontade, e assim entregar verdadeiramente o caminho ao Senhor. O que é entregar, Alexandra, verdadeiramente o caminho ao Senhor? É a gente lançar a Ele todas as nossas necessidades, porque Ele é o nosso Criador, né? Então, eu vivi já momentos na minha vida onde eu queria que Deus cuidasse. De repente, essa seja a sua situação, não sei. Eu queria que o Senhor cuidasse só de algumas áreas. Eu disse assim, Deus, eu quero muito que tu cuide, me ajuda no meu trabalho, mas nas minhas finanças não precisa mexer, porque eu que decido só, né? Deus, me ajuda com os meus familiares, mas na minha área X não precisa. Então, o Senhor, ele é um Deus que cuida da gente, que ele é grandioso, misericordioso, mas ele também é um Pai amoroso e é um Deus de individualidade, que me ama e ama você também na sua individualidade. Você não precisa fazer mais nada que faça com que ele te ame mais ou menos. Só as nossas desobediências, que é não fazer a vontade dele, é que entristecem ele, mas isso não interfere que ele te ame. Então, o amor dele é inexplicável. Ele quer cuidar de tudo. Ele não quer cuidar só disso ou daquilo. Eu demorei muito para entender isso. Real. Né? Quando ele fala, lança o caminho até os meus caminhos tortuosos, ele está corrigindo, né? Que a gente é falho, a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma. Principalmente quando a gente tá acostumado a resolver tudo na vida, ter muita autonomia, ele nos chama para isso, para não ter tanta, não precisa, Alexandre, ter tanta autonomia. Eu tô aqui. Eu tô aqui, eu posso cuidar de você, até das coisas que você acharia que não conseguiria. Não consegue só. Até o inexplicável, né? O espiritual, o todo. Então ele requer isso da gente, ele requer que a gente se achegue, que a gente se apegue em tudo. É espiritual, é espiritual, é emocional, é financeiro, é familiar, é a nossa tudo, casa, tudo. Então, se a gente se permite de coração que ele cuide, ele vai cuidar. Aí aqui, e ele vai lançar essa alegria independente de qual situação a gente esteja vivendo, porque isso é renovar a mente. A fé, ela é isso, é você ver além do que você está vendo ali. Você fechar os olhos, você ver além do que está acontecendo, né? Então aqui, por que eu não deixei de vir meditar sobre essa palavra? Porque ele tem o versículo 8, que fala, em paz me deito, em paz eu descanso, e logo pego no sono. Porque o Senhor só tu me faz repousar seguro. Eu contei no último salmo que já teve alguns momentos, um deles em que eu estava com muita dor de cabeça, eu estava preocupada que eu ia fazer um exame. Eu ia fazer um exame no outro dia e a minha mente, ela maquinou que aquele exame sairia com um resultado negativo, um resultado muito ruim. E aí eu fiquei com uma dor de cabeça tão grande, que ela não passava de nenhuma forma. Eu passava gelo, eu tomava remédio, não passava. E aí, já era 2 da manhã, se eu não me engano, e eu com pano na cabeça, dizendo pro esposo, não tô conseguindo dormir. E aí o Senhor me fez relembrar. Na verdade, eu estava com uma preocupação, né? Eu estava me preocupando com algo que ainda ia acontecer. E aí o Senhor pegou e me deu esse salmo, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor só tu me faz repousar seguros.
O que quer dizer? Que eu posso me deitar e posso pegar no sono logo, porque eu tenho um Deus que cuida de mim, né? Com Ele a gente está seguro. A gente tem a segurança real, né? E aí eu procurando aqui, será que eu posso dormir e ficar tranquilo sobre o meu amanhã? Porque muitas das vezes a gente, antes de dormir, a gente faz um recapitulado na mente, né? O que foi que eu fiz hoje, o que eu acertei, o que eu errei. Amanhã eu tenho um boleto para pagar, amanhã eu tenho uma situação para resolver. E isso a gente fica maquinando, fica com a mente cheia, poluída, lotada de preocupações. E a gente esquece que se teve um Deus que cuidou do dia de hoje, esse mesmo Deus vai cuidar do dia de amanhã, né? Ele cuida das nossas ansiedades, ele só quer que a gente conte pra ele que ele é o nosso amigo, o nosso pai amoroso. Então, orar é isso, é lançar a ele. Então, veio até mim essa mensagem, essa palavra, que diz, só tu, não é qualquer outra coisa, só tu me fazes repousar seguro. E teve momentos já de eu pensar, será que eu posso dormir, posso ficar tranquila? E aí quando eu vim meditar sobre essa palavra, o Senhor me lembrou dessa outra parte que fala em Salmo 121, 3, que fala, o Senhor, vou botar aqui onde é, Salmo 121, 3. Eu sugiro muito, sabe o que? Antes da gente se deitar, a gente fazer a gente fazer, antes de dormir, né? Eita, Fox. A gente fazer um levantamento do que deu certo, bons, positivo, o que faltou. Pronto, já começa a desafogar a mente. Segundo, buscar a Ele, né? Meditar sobre a palavra dele para que a gente consiga ir deitar tranquilo, né? Senhor, fiz o que eu pude. Amanhã me ajuda no que eu ainda não consegui. O que for para eu fazer, me ajuda e me direciona. E aí eu não sabia desse truque, o quanto funcionava, mas funciona para mim muito, porque por muitas vezes eu dormi tarde, ficava ansiosa, ficava matutando aquilo ali, quando na verdade a ansiedade ela traz isso pra gente, né? A ansiedade ela tem a tendência a nos deixar sem sono, preocupados. Então funciona muito pra mim, eu costumo recitar a palavra. Se eu tô preocupada com algo, eu procuro no Google mesmo, porque a gente não decora tudo, algum versículo que combata com aquele pensamento, porque aquele pensamento não é bacana. Se tá me entristecendo, não é um sentimento, não é um pensamento agregador. Então, é realmente lançar um outro sentimento. E é isso que o Senhor tem pedido pra gente. Ele tem pedido que a gente renove a nossa mente. Hoje mesmo à tarde eu tava lembrando de um louvor, que às vezes ele fala comigo através de louvor, que ele diz assim, eu quero trazer à memória só o que me dá esperança. Tô preocupada com qualquer outra coisa, quero trazer à memória só o que me dá esperança, até da Léa Mendonça, né? Quando você relembra da grandeza dele, quando a gente relembra da bondade dele, da misericórdia dele, do que ele já fez na nossa vida, né? Trazer o que me dá esperança, a gente entende que a gente não tem por que se preocupar, porque o dia do amanhã, ele também vai estar lá. Né? Às vezes eu fico assim, Senhor, e no futuro, e em tal dia, e não sei o quê. O Senhor diz assim, Alexandra, eu tô aqui hoje contigo, e no amanhã eu também tô lá. Pra que essa preocupação? Né? A gente acaba se destruindo mais com uma preocupação do que propriamente com um acontecimento. E a nossa mente, ela tem muito disso, de criar. E normalmente esse criar é pro negativo. Pro positivo dificilmente, mas pro negativo, vixe, vai acontecer tal coisa. E aí o se não resolve nada. Né? O que resolve mesmo, o que acontece mesmo é o real. Então, vamos aqui em Salmo 121, que fala, parte 3. Onde Davi, ele fala da grandeza de Deus novamente, e ele fala que ele pode confiar no Senhor. Salmo 121, 3.
Quem tá chegando agora, a gente tá fazendo o nosso devocional 150 dias com Salmos. Só hoje, excepcionalmente hoje, está sendo à noite, mas vai ficar sendo às 5h05, certo? Então vamos aqui. Salmo 121:3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Alexandre, será que Deus não teu nomezinho não pesca? Não. Ele é um Deus que cuida da gente. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, que os seus pés vacilem. O que é vacilar? É você escorregar, né? Se você lançou o seu caminho, a sua vida, ele vai endireitar as veredas tortuosas que eu mesma entrei, né? E ele vai também te direcionar com a sabedoria do alto a ter novas ações, ter novos caminhos, e ele vai firmar os seus pés, porque ele é a rocha, né? E aqui é a parte, não dormitará, ele não vai pescar aquele que nos guarda, né? Aí em 4 ele ainda diz, não, ele diz 2 vezes, né? É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. 3 e 4, 121:4. Então, aqui, o Senhor é quem te guarda. Ele fala 3 vezes isso, né? O Senhor, ele fala, vixe Maria, ele fala aqui umas 5 vezes nesse Salmo, 121. Né? Ele não descansa, ele não vacila, ele tem a grandeza dele. O que faz com que a gente se desespere, se agonie, se angustie, é a gente tentar fazer as coisas da nossa forma, da nossa vontade. E a tendência é que a gente também dê abertura aos pensamentos negativos. Né? Como eu já falei aqui em um vídeo, a gente não pode impedir que um pássaro faça cocô na nossa cabeça. Sabe o Danilson de um pensamento que eu não sei quem fala. Mas a gente pode impedir que esse mesmo pássaro faça um ninho assim aos pensamentos. Com o que você tem se apegado? Você tem se apegado ao que... Oi, Maria Célia. Você tem se apegado a Alessandra, Shirlene, que você tem se apegado à força do seu braço, você tem se apegado à situação, porque ter fé é você fechar os olhos e acreditar mais na grandeza dele, mais na palavra. Você acredita na palavra? Sim ou não? Se você acredita na palavra, você pode se apegar que existe um Deus que criou ela, que criou a terra, que criou a gente, que cuida da gente melhor do que nós mesmos. Então, é bem complicado a gente relembrar isso se a gente não estiver meditando sobre ela. Então, o Senhor nos guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Se você está ansioso, você está ansiosa, eu duvido você recitar essa palavra que está pegando no coração e se sentir preocupado, se sentir angustiado, né? Então há poder, não há poder em uma Bíblia aberta na nossa sala, porque ela só vai edificar se a gente absorver, que daí vem a sabedoria do alto, né? Absorver e utilizar no nosso dia a dia. Mas se a gente absorve, pede ao Espírito Santo para nos dar discernimento e também se apossa, não tem nem como. Salmos fala demais sobre as angústias. Salmo 120 aqui também ele já está falando, né? Ele diz que o Senhor nos ouve, só que ele só vai nos ouvir se a gente clamar, né? Ele vai continuar com a sua misericórdia, mas ele só vai nos auxiliar a partir do momento que a gente lança e diz, Senhor, me ajuda nisso. O que eu posso fazer? Né? Conversar. Orar é conversar. E aí, pra chegar aqui no nosso último versículo, a gente pode meditar aqui em Romanos 15:13. Vem comigo. Não deixa se apegar pelo que te dizem, mas avalia se aquilo ali está realmente condizendo com o que o Senhor nos direciona. Romanos 13. Romanos 15:3. Então, a minha sugestão é: pega a palavra ao acordar, pega ela ao meio-dia. Em um dos momentos, é isso mesmo, Célia. A Bíblia diz que se pedir sabedoria, o Senhor nos dará em abundância. É isso mesmo. Sabedoria é usar o que você aprendeu
para o seu dia a dia, do alto, a sabedoria do alto. Ter conhecimento é você saber de algo, mas não utilizar para sua vida. Então, se a aposta da palavra, a gente para meditar sobre ela, a gente tem a tendência e buscá-lo várias vezes no dia, meditar nela várias vezes no dia, a tendência, eu duvido que o seu caminho, que a sua situação, ela não tenha melhores resultados, né? Aflições vamos ter? Vamos. Mas aqui, ó, vai estar reagindo de outra forma, né? Nossa mente é a nossa maior arma, a nossa maior fraqueza. Então, eu sou uma que Deus tem trabalhado muito na mente, né? Em buscar coisas do alto, coisas da vontade dele. Porque a gente tem a tendência de se deixar levar pelo que a gente acha, né? A gente não pode confiar no nosso emocional. O meu emocional vai refletir o que eu tô passando. Mas e a fé, né? O que é que a fé, o que é que os heróis da fé, o que é que os personagens da Bíblia têm falado pra gente, né? A gente ainda tem uma grande vantagem com a parada a eles, é que eles não tinham nenhum livro, eles não tinham a morte de Cristo na cruz, eles não tinham o Espírito Santo. O Senhor precisava se revelar face a face. Então a gente tá à frente muito em vantagens quanto a ele. Porque a gente tem a palavra, a gente tem o Senhor Jesus Cristo como nosso advogado, a gente tem Deus com a sua misericórdia grandiosa na nossa vida e tem o Espírito Santo para nos direcionar, nos aconselhar. É aqui, Romanos 15, 13, é isso mesmo, busque a ele se revelará pra gente. É isso mesmo, Maria Célia. Ele se revela conforme a gente busca. A gente não tem como a gente servir, ouvir a ele, se a gente estiver dando abertura, alimentando outras coisas que não agradam a ele. A gente tem cuidado com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com o que a gente fala, porque se estiver diferente do que ele deseja, dificilmente ele vai se revelar. Por quê? Porque ele é santo, né? Deus é santo. E ele requer que aqueles que o busquem em santidade. Então, aqui a gente vê em Romanos 15, 13, que fala: e o Deus da esperança nos encha esperança. Guardei as palavras-chave. De todo gozo, paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança de novo no poder do Espírito Santo. E o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, o que é ter esperança? Ter esperança é ter a alegria, ter a tranquilidade de que aquela situação, a sua situação, a minha situação que a gente está vivendo hoje, ela tem como mudar, tem como melhorar. Então, essa esperança, ela não vem de nós, naturalmente. Porque nós temos tendência falha, temos tendência errônea, temos tendência de fazer o que a gente vê, né? Ele vê aqui, muito além daqui, e a gente vê daqui. Então, essa esperança, ela vem com o poder do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele se revela como um amigo, um conselheiro. Ele se personifica também como um ser que pode nos ajudar a ter alegria, independente do que você esteja passando. Oi, Benise, seja bem-vindo. Ele nos dá a paz. Gente, a paz, eu fico me perguntando, Senhor Jesus, ele tem me ajudado muito em 3 sentidos: sabedoria, paz e alegria. Senhor, o que é essa paz que tu dá, né? A paz que ele dá, que é a paz que excede todo entendimento, é uma paz que é independente do que a gente esteja vivendo. Não é ter paz porque minha vida tá uma maravilha. Não é ter paz porque tá tudo bem. Até porque a nossa vida, raramente ela vai estar 100%. Sempre vai estar com algumas coisas a ser pontuadas. É ter a paz que excede todo entendimento, que a palavra fala. O Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. É você ter a tranquilidade, ter a mente tranquila, ter o coração tranquilo, independente do que a gente esteja vivendo, porque a gente tem a tendência de se preocupar, né?
E o inimigo, ele tem a tendência de lançar ali a historinha do pombo, o pombo, pra cagar na nossa cabeça. A gente não pode impedir mais os pensamentos, que é o pombo personificado em pensamento, que é ele fazer um ninho na nossa cabeça. Assim são os nossos pensamentos negativos e os pensamentos que o inimigo lança como seta, né? Que se a gente dá abertura, ele se enraiza e vira verdade. A gente acredita, a gente acaba tendo atitudes como se fossem verdades. Então, só o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. É a paz que excede todo entendimento, mesmo a gente estando com turbulência, mesmo estando com problemas, mesmo estando com a situação que a gente não tem controle. Então, que você possa, assim como eu, se apegar em Salmos 4, dar uma meditada, recita em voz alta, né? Se apega pra ti, né? Às vezes funciona muito a gente ler e botar no nosso momento, botar como se fosse eu falando, né? Se apossar do que ele tem dito, né? A poder na pronúncia, né? Alegremos no Senhor em qualquer situação. Acabei de ler agora. É isso mesmo. Se alegrar é independente do que a gente esteja vivendo. É um desafio, né? Só ele para poder, o Espírito Santo para nos direcionar. Que se alegrar, mesmo independente do que a gente esteja vivendo, é algo realmente muito espiritual, muito fora do que o padrão nos fala. Viver por fé. Eu tô assim, vivenciando isso, né? O Senhor tem dito assim, o justo vive pela fé. O que é ter fé? Acreditar naquilo que é independente do que eu esteja vivendo. É isso mesmo, Benício. Independente do que eu esteja vivendo, a situação física visível tá ali, né? Então, viver com fé é você entender que existe um Deus que nos ama, independente do que eu esteja vivendo. Que ou a situação que eu me coloquei, ou a situação como prova que está acontecendo ali na minha vida, ela tem um tempo de processo, tem um tempo de espera, tem um tempo de finalização. Então, ele cuida de nós, né? E tudo coopera para o bem daqueles que amam a ele. Tudo. Parece muito ruim, mas vai cooperar. Vai cooperar pra gente amadurecer, vai cooperar pra gente amar mais a ele, ficar mais dependente. Que a gente, do nosso braço, a gente é falho e necessitado. Então, aqui que eu fiquei aqui de rever aqui com vocês. Não para, não, paz de deito. A gente poder recitar esse versículo, esses salmos, né? Em paz me deito e logo pego no sono. A gente pode botar os que não tem o que não tem no nosso, com a gente se personificando como o autor, a gente colocar, né? A gente colocar, tipo aqui o 3, ó. Eu sei, porém, que o Senhor... Aqui tem que saber, né? Eu sei, porém, que o Senhor distingue de si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele, né? Aí, quem o Senhor levanta sobre nós, a luz do seu rosto. Aqui, a maioria deles, ele já fala como na primeira pessoa. Mas se apega a ele. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. E, às vezes, a gente falha por não lembrar. Como é que eu vou lembrar daquilo que eu não li, né? Então, é por isso que o Senhor, ele, quando estava no deserto, ele rebateu com a palavra. O inimigo conhece a palavra, né? Porque ele tem muito mais anos de vivência, de tentações, de situações do que nós, né? Nós temos alguns anos. Mas a gente tem Cristo, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a palavra para se apossar e se apegar nela. Porque se a gente se apega nela, a gente não se deixa levar por qualquer coisa que ele venha falar. Se ele vier dizer, você é fraco. Em Cristo eu sou mais do que vencedor, né? Eu sou uma pessoa que consigo absorver anotando. Então, é muito mais prático para mim. Eu tô pensando aqui, Alexandra, que eu não sou ninguém. Veio na minha mente do nada, eu não sou ninguém. Como eu não sou ninguém? Como eu não vou me perdoar? Como eu não vou me amar? Se o Senhor me amou primeiro, né? Se eu não tenho ninguém,
O Senhor disse que mesmo se a minha mãe me abandonar, assim mesmo, minha mãe que nos teve, que é naturalmente nos lembra de amor, amor incondicional, mesmo se ela nos abandonar, o Senhor ainda não nos abandona. Então, eu espero que essa reflexão tenha sido clara para ti, tenha sido agregador, né? E não esqueça de restar, de orar, de engrandecer, de agradecer a Ele antes de dormir, que isso vai fazer muita diferença para a sua boa dormida. Vamos orar comigo? Senhor, eu te agradeço por mais esse momento de reflexão da Tua Palavra. Te agradeço por cada um que está aqui conosco, com a gente. Te lanço a vida de cada uma dessas pessoas, que Tu possa, Senhor, através do Teu Espírito Santo, auxiliar cada uma delas nas suas decisões e ações. Eu não sei o que cada um está vivendo, mas só Tu sabes. Traz até elas a calmaria, o consolo, o conforto, a alegria e a paz que só Tu pode dar. Que independente do que seja, Senhor, que venha à sua mente, que de tristeza, angústias, preocupações, ansiedade seja repreendido no poder do Teu sangue. Só no poder do Teu sangue é possível. Mas que Tu venha trazer calmaria, consolo, conforto, que na mente dessa pessoa ela possa ter consolo, conforto e consolo. Venha pensar na Tua esperança, pensar na Tua grandeza. Te lanço a vida de quem está aqui comigo, te lanço a vida de quem vai assistir depois, que Tu possa dar uma noite bem dormida, um acordar maravilhoso, porque só Tu que cuida de nós. Amém. Eu lembrei aqui que o Senhor tem me dito muito, muito, muito também. Tudo que é, eu não lembro o versículo ainda, aonde, né? Porque eu só consigo ver no celular. Tudo que é louvável, tudo que é amável, tudo que é, eu vou botar aqui embaixo depois. Tudo que é o contrário, que são os dons do Espírito Santo, eu vou botar aqui, que eu não me lembro agora. Nisso pensai. Tem um versículo que fala, tudo que é amável, tudo que é honroso, tudo que é bom, a gente pense. A palavra fala sobre isso, né? Se a gente tem a tendência, que eu não falo só de Bíblia, eu não leio só a Bíblia, eu leio também relacionado a outras. Pode acontecer, a tendência é eu agir como alguém já derrotado há muito tempo, né? E a gente não conseguir vencer. Então, não é só confiar na força do braço, não. Mas se na nossa mente estiver... E voltamos. Eu espero que não tenha finalizado. Então, eu vou procurar e vou colocar nos meus stories. Aquilo que a gente pensa dá abertura, dá atenção demais, a tendência é que a gente acabe condizendo nas nossas atitudes em cima daquilo. Então, te agradeço por estar aqui comigo. Muito obrigada pela sua companhia. Eu honro a sua presença aqui. Eu espero que tenha sido agregador para você. E estamos juntos amanhã, às 5h05, em Salmos 5. Tá bom? E até a próxima!